Quem tem razão? Bom, vamos então saber a opinião dos nossos convidados, senhores e Camila. Eu vou ler aqui um trecho do que disse, aliás, que foi entendido de forma positiva pelo mercado, mas ainda assim é confuso, do que disse o Jean Paul Prats. Ele disse o seguinte: uma vez falei que quem faz a política de preços é o governo. Aí interpretaram que eu estava dizendo que eu iria intervir porque era do governo. Não, o governo pode simplesmente dizer é livre, é liberado, é PPI, não é PPI. Mas é o governo quem cria o contexto e o mercado também. Principalmente o mercado, se falta o produto, se sobra produto. Bom, vamos lá. Rodrigo, deixa eu começar contigo, por gentileza. O que você entendeu? Porque o mercado viu de forma positiva. É claro que juntou uma série de outras informações. Mas o que você imagina que vai acontecer com a Petrobras agora, com as ideias originais e também com a forte repercussão negativa do mercado diante dessas ideias originais do PT e agora, digamos, essa mudança de posição? O que você acha que vai acontecer com a Petrobras a partir de agora? Boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos da mesa. Boa tarde, ouvintes, telespectadores da PAN. Bom, Piotr, eu acho que a análise do Jean Paul Prats é basicamente o seguinte: eu vou fazer uma economia de mercado levando em consideração que atualmente a Petrobras detém uma posição dominante, ou seja, um grande poder para definir os preços do mercado interno. E a partir dessa posição dominante, a Petrobras ela poderá, conforme as decisões internas do seu conselho e da sua gestão e administração, aumentar a sua oferta de forma a pressionar o mercado a ter preços mais baixos, fazer o seu preço baseado nos preços internacionais ou então nos seus custos internos. É importante a gente dizer que, seja no Estatuto da Petrobras, seja na lei, não há nada que diga que a Petrobras tem que cobrar preços de monopólio, tem que gerar lucros de monopólio aos seus acionistas. E, portanto, se a gente olhar a estimativa de custos da Petrobras, hoje a Petrobras tem um colchão grande para, se quiser, reduzir o preço que ela pratica no mercado interno, gerando pressões competitivas aos demais ofertantes para também reduzirem seus preços. É também importante dizer que hoje a Petrobras também tem espaço para aumentar a sua produção interna de gasolina e diesel. Se fizer aumentar a produção, aumentar a oferta e mudar um pouco a política de formação do seu preço interno, é possível que os preços do mercado doméstico caiam. Frederico, boa tarde, seja bem-vindo. O que disse aí o Rodrigo em relação a essas questões todas, mas tem sempre a visão do investidor que tinha uma regra, um entendimento e que pode ser alterada a partir de agora. Como é que isso vai acontecer, na sua opinião, e o que isso pode trazer de repercussão? Boa tarde, Piotr. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos que estão acompanhando aqui a Jovem Pan. É um prazer estar aqui conversando sobre esse tema tão importante aqui para o nosso Brasil, né? Bom, acho que o mais importante é que, caso a gente tenha alguma alteração na política de preço, né, e caso o governo queira fazer algum tipo de política energética, que isso seja feito pelo governo e não diretamente atingindo a Petrobras, né? Em relação aos preços dos derivados aqui no mercado interno, eu concordo com a lógica de que a gente poderia desvincular a fórmula de precificação dos derivados, né, tirando da conta os fretes internacionais, mas eu discordo da lógica de precificação com base nos custos do produto aqui da Petrobras no mercado interno, simplesmente porque a Petrobras não é monopolista, não é o único player aqui no mercado de derivados, aqui quando a gente olha aqui para o mercado doméstico. Concordo também que existe possibilidade da gente expandir a capacidade de refino da Petrobras, e inclusive isso já está previsto. A Petrobras tem cerca de 8 bilhões de dólares para serem investidos nos próximos 5 anos, justamente para modernizar e ampliar a sua capacidade de refino. Isso está no plano estratégico da empresa. Frederico, você está fazendo menção, quando você fala tem outros players aqui, é aquele importador
que atua no mercado nacional distribuindo, né? Mas que ele vai lá e busca isso no preço do mercado internacional. Se a Petrobras aplicar só os custos dela, e ela é poderosa, é gigantesca, é por isso que quando qualquer parceria de todo mundo que vem de fora quer fazer com a Petrobras, porque senão ele perde, porque a Petrobras é muito grande, mas você está dizendo em relação a esse importador, é isso? Porque daí ele sai perdendo. Ele vai pagar um preço internacional e a Petrobras vai ter um preço sempre melhor que ele, é isso? Exatamente. Tá. Camila, deixa eu te trazer para o debate também. Fato é que teve um barulho inicial que poderia ter sido evitado. Isso é muito simples. A começar da história da isenção de impostos sobre os combustíveis aqui no Brasil, os impostos federais. O governo pegou, fez todo um barulho, vai, não vai, vem, não vem, acabou fazendo o que o governo anterior fazia e ofereceu prorrogar por pelo menos 3 meses até que o governo atual conseguisse tomar pé da situação. Mas isso causou barulho, né? E barulho não é muito bom no mercado que quer previsibilidade. Exatamente, Piotr. Boa tarde. Incerteza gera ruído no mercado financeiro e não é à toa que a gente vê desde outubro uma depreciação da ação da Petrobras, que era negociada acima de R$30 e atualmente já está ali no patamar dos R$20, ao redor de R$23. Isso porque tem essa incerteza em relação à política de preços. A gente sabe que existe espaço para melhorar a política de preços. Quando houve o conflito no leste europeu, o preço do barril do petróleo chegou aos $130, o barril do petróleo do tipo Brent. Houve sérios questionamentos a respeito dessa política. Também, na época, a solução via essa conta de estabilização que, num momento de crise, é muito difícil se colocar isso em prática. Por isso que o governo federal, o governo Bolsonaro, na época, decidiu pela isenção tributária, decidiu mexer nos tributos, que era a solução que tinha de curto prazo. Então, eu entendo que os investidores eles não são contra alterações, modificações, melhorias na política de preço, mas essa incerteza da maneira que está sendo apontado pelo futuro presidente, esse disse, isso acaba gerando especulação e não é nada bom para a empresa. Vamos lá, eu vou lembrar de um fato que é bastante importante, porque a gente tem sempre uma discussão em relação à Petrobras, de que o governo pode intervir, isso gera um ruído todo, mas vamos lá. Lá naquela greve dos caminhoneiros em 2018, o Pedro Parente era o presidente da Petrobras. Ele congelou os preços dos combustíveis, sobretudo do diesel, se não me engano, mas acho que foram todos os combustíveis, durante 10 dias. Porque, obviamente, a Petrobras sabe que ela só existe porque existe consumo de combustíveis no Brasil. Não dá para ignorar que as pessoas precisam ter condições de conseguir comprar. Ou seja, houve ali uma primeira discussão. E naquele momento a Petrobras estava sendo recuperada de todo o mal que os governos petistas, também é um fato, tinham feito à empresa estatal, que chegou a pagar, né, a cotação de hoje quase 5 bilhões num acordo com investidores estrangeiros para evitar um processo lá nos Estados Unidos. Bom, mas a gente não pode deixar de levar em conta 2 aspectos. É interessante, sim, a empresa precisa sobreviver, a empresa precisa dar resposta aos acionistas, mas ela não pode deixar de viver e entender o consumo aqui, principalmente o consumidor brasileiro. Rodrigo, eu começo contigo. Qual é, porque também eu não vou ignorar que este governo vai querer fazer modificações. Na campanha falou sobre isso. Mas qual é a maneira mais suave de fazer alterações que realmente melhorem a relação atual da Petrobras com o governo e da Petrobras com o público consumidor no país? Eu acho que a resposta é bem simples: transparência. Petrobras e o governo precisam indicar ao mercado os seus dados internos. Então, qual é a sua real capacidade de produção? Quais são os seus custos? Quais são os seus custos internos, no sentido de quanto ela demanda de petróleo produzido por ela e quanto ela importa de petróleo. Entender quais são os gargalos hoje que a Petrobras tem, sejam gargalos financeiros, sejam gargalos operacionais, sejam gargalos de produção. Inclusive, no projeto de lei que você comentou há pouco, que teve a relatoria do senador Jean Paul Prats, um dos objetivos era garantir maior transparência das informações e dados econômicos internos da Petrobras. Eu acho que com essa transparência, o mercado vai ter um pouco mais de conforto para avaliar as sinalizações feitas pela gestão da Petrobras, pelo governo federal, e tomar as suas decisões sobre se continuam ou não investindo na Petrobras, em outras petroleiras ou mesmo no próprio setor de combustíveis nacional. Então, acho que a transparência é a resposta
para essa sua pergunta. Frederico, deixa eu te ouvir sobre o mesmo assunto. Qual é a maneira mais suave disso acontecer? Porque precisa ser suave. O solavanco já deu errado, a gente já percebeu. O governo sair falando tudo que ele depois tem que voltar atrás, bom, é uma perda de tempo e, sobretudo, uma perda de valor para a empresa, que acarreta, inclusive, problemas nas contas do próprio governo, até porque ele recebe dividendos da Petrobras. E isso resolve muita coisa nas contas públicas. Mas vamos lá, qual é a maneira suave que você imagina que isso deve acontecer? Porque alguma mudança, tudo indica, vai acontecer. Sim, aqui no nosso cenário base a gente entende que a mudança ela vai acontecer. As sinalizações no começo foram bastante conturbadas e aí eu concordo com o Rodrigo que o mercado precisa dessa transparência, né? Nós como investidores da Petrobras precisamos entender qual é o tamanho dessa medida, qual que é o impacto disso, seja para a empresa, seja para as contas públicas. Eu de certa forma, vejo com bons olhos essa medida onde você tem um fundo de estabilização. Eu acredito que se o governo ele vai fazer uma política energética, isso tem que ser feito no governo e não na Petrobras. A decisão dos preços que a Petrobras vai praticar é uma decisão do Conselho de Administração da empresa, que envolve a diretoria, envolve os preços de derivados no mercado internacional. É claro que a Petrobras ela tem que olhar também para o seu papel social como empresa que detém a maior fatia do mercado brasileiro doméstico na distribuição, na parte de combustíveis, mas ao mesmo tempo eu entendo que a decisão de política energética ela é uma decisão independente da Petrobras. Então, se o governo vai pegar e vai criar um fundo de estabilização, essa é uma medida do governo. A política de preços da Petrobras é uma outra coisa. E aí eu concordo com o Rodrigo de que quanto mais transparência a gente tiver nesse sentido por parte da Petrobras, melhor para todo mundo. Tá, Camila, vamos lá. Mas aí tem uma outra questão. O mercado vai acreditar que a empresa vai ter gestão profissional? Porque foi exatamente essa transformação lá atrás. Quando o governo Temer assumiu, e aí veio inclusive a lei das estatais, a própria Petrobras tem hoje um novo estatuto. Bom, tudo isso foi respeitado durante esse tempo, mas quem causou os danos à Petrobras é quem está no poder agora. A pergunta é, o mercado vai acreditar nessa nova versão do PT à frente da Petrobras? Bom, Piotr, a resposta está na cotação da empresa. A gente viu uma desvalorização, não é à toa, é uma promessa de campanha do Luiz Inácio Lula da Silva, agora presidente, essa alteração na política de preços, então vai ser estranho se isso não acontecer, né? A gente já viu o Frederico comentando, o Rodrigo também, que a transparência é o primordial para essa transição, para essa alteração na política de preços, e o fato é que o mercado reage tão negativamente a esses ruídos pelo fato de que olha para o passado, para a gestão Dilma, e viu a empresa sendo utilizada para fazer política pública, política econômica do governo. Congelamento de preços lá atrás não deu nada certo. Então, talvez nesse primeiro discurso desastroso aí do Jean Paul Prats, né, do disse, que não vai ter interferência, se for ter alguma interferência do governo não vai ser tão grande assim, é uma sinalização de que não vai haver congelamento de preços, vai ter uma proposta de alteração nessa política, mas não se sabe bem ainda o quê. Vai ter que esperar ele assumir a presidência e ver o que vai dar para ser feito. Eu tenho mais 30 segundos para cada um. Eu começo contigo, Rodrigo, porque a gente viu a mudança da lei das estatais sendo aprovada na Câmara, mas o presidente do Senado atual, nesse momento, já disse que isso não está na pauta do Senado, não é prioridade para o Senado. Mas a gente sabe que o governo tem interesse em mexer, sim, isso partiu do próprio governo. Na sua opinião, 30 segundos, isso já é o primeiro breque institucional, ou seja, nessa relação de poderes do Congresso dizendo alto lá, porque a Petrobras precisa ser preservada para esse governo? Acredito que sim, e um outro ponto fundamental para o mercado é uma estabilização das relações institucionais entre os diversos poderes. Esse desequilíbrio institucional que vivemos também gera um impacto negativo não apenas nas ações da Petrobras, mas em todo o nosso mercado acionário. Frederico, a mesma pergunta para você. Já temos um break aí por parte do Senado em relação a mexer na regra das estatais, o que, digamos, evita o uso partidário e político da estatal, pelo menos dá-se essa ideia? Acredito que sim. Acredito que seja pouco provável que a gente tenha
isso é que a gente veja uma mudança na lei das estatais, e lembro também que, além da lei das estatais, a gente ainda tem o estatuto da Petrobras que protege a empresa atualmente. Então, seria bem complicado a gente ver uma canetada na Petrobras igual a gente viu no governo Dilma. Acho que a empresa ela é uma empresa completamente diferente, e os analistas de investimentos que ignoram isso provavelmente nunca pisaram lá na Avenida Chile, onde o Rodrigo está agora. Eu não sou tão otimista quanto os senhores, porque a gente viu até releitura constitucional. Mas, enfim, Camila, a mesma pergunta para você. Bom, Piotr, a gente espera que não vá acontecer nenhuma alteração, né, revogação da lei das estatais, mas a gente precisa esperar aí o primeiro semestre para dar certeza sobre isso. Bom, agora que o governo, digamos, está pousando, né, porque estava só voando, agora vamos ver exatamente o que é, de fato, o que ele acredita e o que ele vai fazer. Frederico, obrigado pela participação. Rodrigo, obrigado mais uma vez por nos atender gentilmente aqui. Camila Abdalmalak continua conosco, mas já obrigado desde já.